Olha, gente, acho que a gente ainda está naquela ressaca, né, do vídeo, ainda não se sabe muito bem o que está acontecendo. Está todo mundo meio desnorteado lá no clã Bolsonaro, viu? Com essa Você acha que bomba o que impacto é explodiu. maior que do Vorcaro, é isso? Que o áudio do Muito. Vorcaro? Ana, Sério? Por quê, in- Plínio? infinitamente maior, viu, Azenha? Eu acabei de subir uma matéria lá na revista Fórum.com.br que esse vídeo da Michele Bolsonaro, na verdade, não foi uma coisa de ocasião. Isso aí já vem sendo tramado, tanto que ela havia falado essa semana, no começo da semana, a gente deu aqui na Fórum, que soltaria um vídeo para explicar o que aconteceu no Ceará. Isso aí causou um pânico na pré-campanha do Flávio Bolsonaro, que foi procurar a Damares Alves. Eu vou explicar isso depois também no artigo lá na Fórum. Mas por que, que o potencial é maior que o Vorcaro? Esse vídeo, gente, foi feito para atingir os dois nichos eleitorais onde o Flávio Bolsonaro está derretendo. Vamos lá, primeira coisa. Essa semana, ontem o pastor Zé Barbosa esteve aqui com a gente. O Azenha não estava, mas foi uma delícia, viu, Azenha? O pastor é uma pessoa muito bacana. Então, o que, que acontece? Semana passada a gente deu aqui Robson Rodovalho, que é o atual guru do Bolsonaro, lançando a candidatura da Michelle. Ele falou claramente que preferia a Michelle como candidata e fez todo o elo dela com a coach cristã que o pastor Zé Barbosa falou aqui. Gente, sabe quantos pontos o Flávio derreteu no nicho eleitoral evangélico? 20 pontos. Isso não foi só pelo Vorcaro. As próprias lideranças evangélicas falam: a mentira foi pior. O Flávio mentiu. Outra questão. O que hoje. A gente falou disso ontem, Ana. O que hoje segura o Flávio Bolsonaro, né? E é o eleitorado masculino. Entre o feminino, também o Lula tem uma liderança de 20 pontos. Esse vídeo da Michelle, primeira coisa. Eu acabei de subir essa matéria lá, mostra uma postura machista, autoritária e misógina do Flávio Bolsonaro. Por quê, Plínio? Ela diz claramente que ela trabalhou, teria direito a 17 indicações de candidatas ao Senado, pediu 3 e as 3 estão sendo barradas pelo Flávio Bolsonaro. Gente, outra coisa, né, Ana? O Flávio Bolsonaro, a reação dele só embasou o machismo e autoritarismo. Ele colocou a mulher, a esposa dele, para responder. Isso aí eu quero até ouvir a Ana depois. Ele colocou a esposa dele, que nunca havia feito um tweet para responder a madrasta. Em relação ao eleitorado evangélico, gente, se a mentira pega no eleitorado evangélico, imagina o ataque, o totem da família, Zenha. O ataque à madrasta. Os enteados. Ela falou isso, que os enteados agiram ali em conluio, de forma premeditada para atacá-la. E aí acontece o seguinte: onde a Michelle tem maior influência hoje? Eleitorado feminino e eleitorado evangélico. Aliás, muitos dos diretórios estaduais do PL Mulher são comandadas por mulheres evangélicas. E por que o potencial disso é maior, viu, Aninha, do que o do Vorcaro? O Vorcaro, o caso do Vorcaro, não mexeu dentro do bolsonarismo radical. Não mexeu. Mexeu com os, digamos, independentes, aquelas pessoas que não são nem Lula e nem Flávio Bolsonaro. Então mexeu muito com esse nicho eleitoral. Agora, esse vídeo está mexendo com o eleitorado que o Flávio Bolsonaro já teria.
Então, ele não é que ele vai deixar de conquistar voto, ele vai perder voto no próprio eleitorado. Isso as pesquisas vão mostrar de uma forma muito clara, viu, Azé? Tá fechado. Eu deixei um trechinho, o mais forte, para você comentar. Vamos ouvir. Ah, tá. Eu ia mostrar Telefonei a para matéria da ele, coach tentei algumas também, depois vezes. eu vou mostrar aqui. Voltando ao Flávio, telefonei para ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E então eu me recolhi. Fiquei na minha e assim permaneço. Eu sou presidente nacional do PL Mulher. Fui convidada pelo meu marido e pelo presidente Valdemar. Eu percorri o Brasil inteiro, instalei diretórios em todas as 27 unidades da federação, ajudei a eleger 1.005 mulheres em 2024. Pega mal, hein, Plínio, para as eleitoras que gostam. Agora, eu acho, viu, Azenha? Eu até quero ouvir a Ana, porque, assim, para mim, a emenda saiu pior que o soneto. Da mesma forma que convocaram a mentira, que ele falou assim: não tem nada convocado, não. Daí, 3 horas depois, ele teve que ir lá e falar assim: não, eu tinha, gente, ó, eu tinha, desculpa. Ele está sendo acusado de machismo e de misoginia, e na hora, primeiro ele coloca a esposa, que nunca aparece num vídeo, dando gargalhada, sabe, rindo de nervoso, e depois, Ana, usa a esposa. 00:05, a dentista Fernanda Bolsonaro foi às redes sociais para falar que o marido é respeitoso, que ele é um bom pai, um bom marido. Isso é misoginia clara, não é, Ana? Machismo, né? Eu quero te ouvir, porque isso aí eu nem... Sim, a gente comentou mais cedo aqui também sobre essa participação da esposa como uma resposta, tentando descredibilizar, tentando tirar da Michelle, né, alguma autoridade para falar do Flávio Bolsonaro como uma pessoa misógina, machista. É o velho expediente, né? Ele mesmo utiliza mais uma vez uma mulher, né? Assim como a própria Michelle também acusa ele. Então, isso revelou mais sobre ele, muito mais sobre ele do que qualquer coisa. A gente comentou isso aqui mais cedo. Algumas pessoas também perguntaram aquele símbolo ali da mãozinha, né, Plínio, em cima, é Libras, né? Ela é dessa causa, ela é intérprete de Libras, né? Eu te amo em Libras. Aqui o Edgar Pitino diz: Valdemar da Costa Neto alugou o PL e o inquilino não quer sair, aí ele contratou a Michelle para fazer o despejo. O Edgar Pitino, e a gente já comentou isso aqui, né, Plínio? Muitas vezes a relação do Valdemar e da Michelle é uma relação boa, né? Politicamente. Tem gente até que fala de outros tipos de relação, mas uma relação política. Bom, ele entregou, a gente está falando aqui também. O PL Mulher tem muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. E é legalmente muito dinheiro. Não lembro agora de cabeça qual é a porcentagem. Mas tem uma porcentagem do fundo partidário que só pode ser gasto com política de participação das mulheres, né? E ele entregou isso tudo na mão dela. Toma, faz política. E ela viajou o Brasil inteiro fazendo política, e por isso, esse é o capital político dela hoje dentro do partido. E que não é qualquer coisa, não é fraco. Acho que você ou a Zenha falaram. O comando, inclusive, do recurso do partido em muitos estados está na mão de mulheres. E esse uso aí da esposa do Flávio Bolsonaro é uma coisa abjeta, né? E como que uma mulher se presta a isso, né? E eles fizeram questão de se mostrar rindo, de se mostrar, olha como estamos bem aqui, e que ela é uma mulher solitária, que está sozinha numa noite de São João, e nós estamos aqui comemorando, tudo com requintes de muita misoginia, né? Pois é.
Não, terrível, gente. Assim, eu acho que só tende a piorar, viu, gente? Só tende a piorar. E por qual motivo? A reação começou, né? A reação começou, comandada pelo Eduardo Bolsonaro, lá dos Estados Unidos, viu, Azenha? O Alan dos Santos, que é citado ali, citado não, né? Quando a Michelle fala que ela estaria, um influencer disse que ela estaria cagando para o marido, ela se refere ao Alan dos Santos. Já foi para as redes, Paulo Figueiredo já colocou foto dela beijando o Moraes. Gente, e o negócio é o seguinte, rachou, viu, Melo? Eu acho que no melhor para o governo Lula, para o Lula, porque você está colocando, de um lado, o Rogério Marinho, até que é citado também, eu fui ver, até agora ele não se pronunciou, que ele deve estar embaixo da cama essa hora, que é o coordenador da campanha do Flávio Bolsonaro. Mas o que a gente tem agora? A gente tem, de um lado, Michele, Nicolás Ferreira, que é essencial para a eleição do Flávio Bolsonaro em Minas Gerais no eleitorado jovem, Azenha. Olha isso. Que o Nicolas está do lado da Michele. Por isso que o Nicolas estava brigando com o Eduardo Bolsonaro. Você tem do lado da Michele, Damares Alves, Gustavo Gayer, que é essencial em Goiás. Daí do outro lado você tem quem? Eduardo Bolsonaro, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, que é só gente que desagrega. Paulo Bilinski, que deve ficar do lado também do Eduardo Bolsonaro, né? Então é só gente que desagrega. Gente, para mim, assim, vai começar a derreter num nível, porque tem uma questão que acho que é interessante quando a gente fala desse neofascismo, né, que foi trazido no Brasil, é que ninguém baixa a crista, viu, Melo? Ninguém baixa a crista. Isso aí da Michelle não foi um vídeo para ela falar eu sou boazinha, como ela queria dizer. Aquilo ali é mágoa, é rancor, é raiva. Você vê que muitas vezes ali ela fala assim, com raiva dos enteados. Por quê? Porque é uma disputa por poder. Ninguém ali é bonzinho, gente. Michele, me desculpe, mas ó, nós te avisamos há muito tempo. Inclusive tem uma matéria da Fórum que ela coloca lá, né, que ela exigiu a humilhação pública aí do Flávio Bolsonaro, que veio nessa madrugada, mas veio tarde demais, né?